A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e tocantes que permeiam a tradição literária e religiosa, carregada de simbolismo e reflexão sobre a natureza da riqueza, do sofrimento e da fé. Jó, cuja vida era marcada por uma prosperidade sem igual no Oriente, era um homem de posses, cuja riqueza se estendia por toda a região, tornando-se um exemplo de sucesso, equilíbrio e respeito entre seus contemporâneos. Sua propriedade era vasta, composta por rebanhos de gado, camelôs, bois, ovelhas, além de uma grande quantidade de servos e uma família numerosa. Sua riqueza não se limitava apenas ao aspecto material, mas também ao respeito e à admiração que conquistara através de sua integridade, justiça e devoção a Deus. Era considerado um homem íntegro, justo, que se esforçava por agir corretamente perante seus semelhantes, e sua reputação de prosperidade era tamanha que, em sua comunidade, seu nome era sinônimo de abastança e estabilidade. A riqueza de Jó era, de certa forma, uma consequência de seu esforço, sua ética de trabalho e sua fidelidade às suas crenças. Ele administrava seus bens com sabedoria, investia em suas terras, cuidava de seus rebanhos e mantinha uma relação de respeito com seus empregados e vizinhos. Sua história era uma prova de que o sucesso e a prosperidade poderiam ser frutos de trabalho árduo e de uma vida pautada na justiça e na fidelidade às tradições espirituais. Seu lar era um símbolo de prosperidade, uma casa sólida, de paredes bem construídas, com um jardim bem cuidado, onde flores e árvores frutíferas cresciam abundantemente. Seus filhos, que muitas vezes participavam das festividades familiares e das reuniões de celebração, também desfrutavam de uma vida confortável, com boas vestimentas e alimentos de qualidade, tudo isso refletindo a riqueza que Jó acumulou ao longo dos anos. Porém, a grandeza de Jó não residia apenas em suas posses materiais, mas também na sua posição social e na sua relação com Deus. Ele era um homem de oração, de fé inabalável, que buscava constantemente a orientação divina e oferecia sacrifícios em prol de sua família e de sua comunidade. Sua integridade era uma fortaleza que o protegia das tentações e das corrupções do mundo material, tornando não apenas um homem rico em bens, mas também em virtudes. Sua vida era um exemplo de equilíbrio, um modelo de como o sucesso material podia conviver harmonicamente com uma espiritualidade sólida e sincera. Porém, tudo isso foi tragicamente abalado em uma manhã fatídica, sem aviso prévio, quando uma série de calamidades caiu sobre ele de forma devastadora. Era como se o próprio céu tivesse se fechado, e uma força invisível tivesse decidido tirar tudo que Jó possuía de uma só vez. Em questão de horas, seus rebanhos foram dizimados por invasores e pestes, seus servos mortos ou dispersos, suas casas destruídas por tempestades violentas, e seus filhos, os herdeiros de sua alegria e esperança, foram tragicamente levados por uma força implacável. Sua riqueza, que antes parecia inabalável, foi reduzida a nada, como se fosse uma miragem que evaporou com o vento. Jó, que até então era símbolo de prosperidade e estabilidade, viu sua vida se transformar em um cenário de perdas irreparáveis, uma sucessão de golpes que o colocaram no centro de uma dor que parecia insuportável. A perda foi tão repentina e completa que pareceu até surreal. Jovem, robusto e cheio de esperança, ele se viu de repente despojado de tudo aquilo que havia construído ao longo de décadas. Seus bens materiais, seus bens herdados, sua reputação de homem próspero, tudo desapareceu sem aviso, deixando-no diante de uma dor profunda e quase filosófica. O impacto emocional foi devastador, pois não era apenas uma questão de perder dinheiro ou bens materiais, mas de ver sua vida, sua história e seu esforço de anos serem destruídos em um instante. A tristeza tomou conta de seu coração, um sentimento de injustiça e de questionamento que o levou a refletir sobre o sentido da riqueza, do sofrimento e da existência. Ele, que antes era um símbolo de sucesso, passou a ser um exemplo de vulnerabilidade, um lembrete de que até mesmo os mais fortes podem ser levados ao limite por forças que estão além de sua compreensão. Nesse momento de desolação, Jó teve que confrontar a questão fundamental da sua fé, do seu relacionamento com o divino e do seu entendimento do mundo. A riqueza que antes parecia garantida, que sustentava seu status, sua segurança e sua autoestima, foi arrancada de suas mãos como se fosse uma folha levada pelo vento. E, ainda assim, sua história não terminou na ruína, pois foi justamente nessa perda que ele revelou uma força interior que poucos conseguem compreender. A sua dor, embora profunda, passou a se transformar em uma reflexão sobre a impermanência das coisas, sobre o valor verdadeiro que reside na espiritualidade e na fé. A sua história se tornou um símbolo de resistência, uma lição de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que não se apaga, uma força que vem de dentro e que pode transformar a dor em uma fonte de renovação e de entendimento mais profundo sobre a vida e suas provas mais difíceis.
A história de Jó é uma das narrativas mais profundas e tocantes que permeiam a tradição literária e religiosa, carregada de simbolismo e reflexão sobre a natureza da riqueza, do sofrimento e da fé. Jó, cuja vida era marcada por uma prosperidade sem igual no Oriente, era um homem de posses, cuja riqueza se estendia por toda a região, tornando-se um exemplo de sucesso, equilíbrio e respeito entre seus contemporâneos. Sua propriedade era vasta, composta por rebanhos de gado, camelôs, bois, ovelhas, além de uma grande quantidade de servos e uma família numerosa. Sua riqueza não se limitava apenas ao aspecto material, mas também ao respeito e à admiração que conquistara através de sua integridade, justiça e devoção a Deus. Era considerado um homem íntegro, justo, que se esforçava por agir corretamente perante seus semelhantes, e sua reputação de prosperidade era tamanha que, em sua comunidade, seu nome era sinônimo de abastança e estabilidade. A riqueza de Jó era, de certa forma, uma consequência de seu esforço, sua ética de trabalho e sua fidelidade às suas crenças. Ele administrava seus bens com sabedoria, investia em suas terras, cuidava de seus rebanhos e mantinha uma relação de respeito com seus empregados e vizinhos. Sua história era uma prova de que o sucesso e a prosperidade poderiam ser frutos de trabalho árduo e de uma vida pautada na justiça e na fidelidade às tradições espirituais. Seu lar era um símbolo de prosperidade, uma casa sólida, de paredes bem construídas, com um jardim bem cuidado, onde flores e árvores frutíferas cresciam abundantemente. Seus filhos, que muitas vezes participavam das festividades familiares e das reuniões de celebração, também desfrutavam de uma vida confortável, com boas vestimentas e alimentos de qualidade, tudo isso refletindo a riqueza que Jó acumulou ao longo dos anos. Porém, a grandeza de Jó não residia apenas em suas posses materiais, mas também na sua posição social e na sua relação com Deus. Ele era um homem de oração, de fé inabalável, que buscava constantemente a orientação divina e oferecia sacrifícios em prol de sua família e de sua comunidade. Sua integridade era uma fortaleza que o protegia das tentações e das corrupções do mundo material, tornando não apenas um homem rico em bens, mas também em virtudes. Sua vida era um exemplo de equilíbrio, um modelo de como o sucesso material podia conviver harmonicamente com uma espiritualidade sólida e sincera. Porém, tudo isso foi tragicamente abalado em uma manhã fatídica, sem aviso prévio, quando uma série de calamidades caiu sobre ele de forma devastadora. Era como se o próprio céu tivesse se fechado, e uma força invisível tivesse decidido tirar tudo que Jó possuía de uma só vez. Em questão de horas, seus rebanhos foram dizimados por invasores e pestes, seus servos mortos ou dispersos, suas casas destruídas por tempestades violentas, e seus filhos, os herdeiros de sua alegria e esperança, foram tragicamente levados por uma força implacável. Sua riqueza, que antes parecia inabalável, foi reduzida a nada, como se fosse uma miragem que evaporou com o vento. Jó, que até então era símbolo de prosperidade e estabilidade, viu sua vida se transformar em um cenário de perdas irreparáveis, uma sucessão de golpes que o colocaram no centro de uma dor que parecia insuportável. A perda foi tão repentina e completa que pareceu até surreal. Jovem, robusto e cheio de esperança, ele se viu de repente despojado de tudo aquilo que havia construído ao longo de décadas. Seus bens materiais, seus bens herdados, sua reputação de homem próspero, tudo desapareceu sem aviso, deixando-no diante de uma dor profunda e quase filosófica. O impacto emocional foi devastador, pois não era apenas uma questão de perder dinheiro ou bens materiais, mas de ver sua vida, sua história e seu esforço de anos serem destruídos em um instante. A tristeza tomou conta de seu coração, um sentimento de injustiça e de questionamento que o levou a refletir sobre o sentido da riqueza, do sofrimento e da existência. Ele, que antes era um símbolo de sucesso, passou a ser um exemplo de vulnerabilidade, um lembrete de que até mesmo os mais fortes podem ser levados ao limite por forças que estão além de sua compreensão. Nesse momento de desolação, Jó teve que confrontar a questão fundamental da sua fé, do seu relacionamento com o divino e do seu entendimento do mundo. A riqueza que antes parecia garantida, que sustentava seu status, sua segurança e sua autoestima, foi arrancada de suas mãos como se fosse uma folha levada pelo vento. E, ainda assim, sua história não terminou na ruína, pois foi justamente nessa perda que ele revelou uma força interior que poucos conseguem compreender. A sua dor, embora profunda, passou a se transformar em uma reflexão sobre a impermanência das coisas, sobre o valor verdadeiro que reside na espiritualidade e na fé. A sua história se tornou um símbolo de resistência, uma lição de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que não se apaga, uma força que vem de dentro e que pode transformar a dor em uma fonte de renovação e de entendimento mais profundo sobre a vida e suas provas mais difíceis.
Essa narrativa também serve como um lembrete de que a verdadeira riqueza não está apenas no que acumulamos materialmente, mas na força moral e espiritual que cultivamos ao longo da vida. Jó, ao perder tudo, demonstra que a integridade e a fé podem sustentar o ser humano em momentos de crise extremada. Sua história nos desafia a refletir sobre o que realmente valorizar e como manter a esperança mesmo nas circunstâncias mais adversas, evidenciando que, muitas vezes, as maiores provas de força e de caráter acontecem justamente quando nos sentimos mais vulneráveis. Assim, a trajetória de Jó permanece como uma fonte eterna de inspiração, ensinando que, apesar das perdas e das dores, a esperança e a fé podem nos conduzir a um novo começo, mais sábio e mais forte.